E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Que bom, aliás, sempre é muito bom estarmos juntos, para a gente estar refletindo, debatendo algum tema. E hoje, especialmente, nós vamos conversar a respeito de um grande desafio, ao menos considero eu, o desafio do trabalho de base. Nós vamos conversar sobre o indispensável trabalho de base a partir da fé. Acompanhe, fique conosco e dê também sua opinião. Escreva, participe, pois o programa, cada vez mais, pode e deve ser nosso, tá bom? Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Em nosso último programa, nós conversamos um pouco a respeito das comunidades eclesiais de base, até porque estava sendo concluído o 13º Encontro Nacional das Comunidades Eclesiais de Base. Tentando dar uma sequência à nossa conversa, hoje eu lembro que as comunidades eclesiais de base, o B, base, é a base social de todo e qualquer segmento. Por isso, nós, ao fortalecer o modelo das comunidades, no sentido, na perspectiva das comunidades eclesiais de base, nós precisamos lembrar que o povo é a principal base, referência da nossa ação, tanto a ação política, quanto a ação de cidadania e, sobretudo, a ação de evangelização. Por isso que a gente costuma dizer que as SEBs são um jeito de ser igreja, para construir uma sociedade nova. A característica, eu diria, mais marcante das comunidades eclesiais de base é a ligação entre a fé e a vida. Portanto, a vida em todos os sentidos, a vida de todas as pessoas, a vida em todos os segmentos deve ser a principal referência para a nossa caminhada de construção do reino. E a vida está onde? A vida está nas bases. Portanto, atenção você, minha irmã, que exerce alguma atividade política, a você, meu irmão, que é uma pessoa política, a você, meu irmão, que é um coordenadora de comunidade de igrejas, a você que é um dirigente de um time de futebol, enfim, seja em qualquer segmento que você esteja metido, a base, o contato direto com o social, com o povo, é definitivo para a nossa ação, digamos assim, para a perspectiva da nossa ação avançar. Me convidaram para fazer uma oração. Eu respondi, tô nessa. Me convidaram para fazer reflexão. Eu respondi, tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Para nós, seguidores e seguidoras de Jesus, para nós cuja ação, cuja missão é fundamentada a partir da fé, é claro que isso tudo é por conta da razão teológica do nosso batismo. Isso tudo tem sentido porque somos pessoas chamadas, convocadas e enviadas a uma missão. E a nossa missão sempre foi, deve ser, para ser coerente com os segmentos de Jesus, é uma missão diretamente junto ao povo, ou a serviço da causa das bases. Quer seja um contato direto físico, quer seja por alguma outra razão, alguma certa distância, no entanto, sempre a serviço da causa do povo. Isso é muito importante para que nós possamos entender, compreender o tipo e o estilo de agente de pastoral, de agente político, de agente social que
na perspectiva de Jesus, nós devemos ser. Aliás, esse é um tema, um assunto muito oportuno, sobretudo que nós estamos iniciando um ano de eleições. Que modelo de político, que modelo de política mulher nós queremos? Quem são as pessoas, o perfil das pessoas que serão candidatas a deputados, deputadas, senadores, senadoras, governadores, presidente da República? Qual é o perfil? A sua vinculação com o povo, direta com as bases, penso que deve ser um dos perfis principais. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. É tão bom quando nós temos uma boa notícia humana regada, alimentada pela boa notícia divina, que é a grande luz que alimenta, que anima, que ilumina a nossa caminhada enquanto pessoas cristãs. É nesse sentido que eu lhes convido a acolher a palavra de Deus, que hoje é do livro de Tiago, capítulo 1, primeiro capítulo de São Tiago, versículos 26 e 27. Portanto, versículos 26 e 27 do livro de Tiago, no seu capítulo 1. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo, e sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Me convidaram para fazer uma oração, eu respondi, tô nessa. Me convidaram para fazer reflexão, eu respondi, tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Aqui nós estamos diante de um dos pontos centrais do Evangelho. O culto, quer dizer, a religião, que é pedida a nós cristãos e cristãs, não se resume de maneira alguma em cerimônias, em celebrações ou em fórmulas decoradas. O verdadeiro culto, a verdadeira religião é a entrega nossa à causa dos povos. E veja bem, a causa especialmente das pessoas que vivem aflitas. São Tiago não fala apenas da viúva e do órfão. Ele assim diz: a viúva e o órfão que vivem em aflição. O nosso cotidiano, as nossas visitas, a nossa proximidade deve ser sempre junto às pessoas que vivem empobrecidas.
Padre Zezinho, com muita competência e intuição, nos ajuda cantando. Eu sei das dores que o teu povo enfrenta, eu sei também qual o teu pensamento. Diante das dores que o teu povo aguenta, sei muito bem quais os teus sentimentos. Ir ao povo é preciso ir ao povo, ser gentil com o povo de Deus. Se preciso chorar com o povo, marchar com o povo, a caminho do reino dos céus. Ir ao povo é preciso ir ao povo, defender o teu povo, Senhor. Se preciso ensinar o teu povo a buscar seus direitos e ensinar que és um libertador. Eu sei das dores que o teu povo enfrenta e sei também qual o teu pensamento. Diante das dores que o teu povo aguenta, sei muito bem quais os teus sentimentos. Ir ao povo é preciso ir ao povo, ser gentil com o povo de Deus. Se preciso chorar com o povo, marchar com o povo, a caminho do reino dos céus, a caminho do reino dos céus, a caminho do reino dos céus. Ir ao povo, defender o povo, ensinar o povo a buscar os seus próprios direitos, ensinar o povo que Deus é o libertador, ir ao povo, marchar com o povo, a caminho do reino. Minha querida, meu querido, a você que é pessoa batizada, a você que é um seguidor, uma seguidora de Jesus, a nós que somos batizados e seguidores de Jesus, nós precisamos ir ao povo, ser gente próximo à base, ser gente da base, ser gente a serviço da base. Nós, igreja, nós pastorais, inclusive as pastorais sociais, vocês dos sindicatos, vocês dos partidos políticos, precisam ir ao povo. E lembre-se, hein? Não apenas nas vésperas das eleições, não apenas para fazer as suas articulações interesseiras de grupos ou de segmentos próprios. Ter o povo como referência de nossa ação, como referência de nossa missão. Deus desce
escuta e liberta o seu povo. E cada um de nós, cada uma de vocês, mulheres, devemos ser cada vez mais próximos do povo. Assim sendo, certamente, nós seremos Jesus no mundo de hoje. Me convidaram para fazer uma oração. Eu respondi, tô nessa. Me convidaram para fazer reflexão. Eu respondi, tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Nós conhecemos suficientemente esta fala, inclusive, aliás, o próprio documento de Aparecida nos volta a lembrar que a opção preferencial pelos pobres nos faz amigos, amigas dos pobres. Pois bem, quem é o seu amigo? Na casa de quem você frequenta? Quem te visita? Com quem você anda? Essas questões têm muito a ver com o nosso seguimento a Jesus Cristo. Essas questões têm muito a ver com o Evangelho ligado à vida. Sejamos próximos cada vez mais do povo. Aliás, é o que o Papa Francisco tem nos lembrado, tem nos advertido muito. Ele mesmo tem dado testemunho disso. Você sabia que o Papa Francisco, aliás, isso é uma novidade no comportamento dos papas, ultimamente ele tem sempre saído, às vezes à noite, para visitar os moradoras de rua em Roma, e tem saído com uma certa frequência para visitar paróquias de Roma. Vejam o que aconteceu no último dia 19. Ele faz uma visita a uma das paróquias de Roma, para quem conhece Roma, ali bem próximo à estação ferroviária de Termini. E ele vai na paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde tem um contato grande com o povo, onde ele diz que gostaria de permanecer mais com eles, mas, no entanto, devido aos seus compromissos, mas mesmo assim ele ficou em torno de 3 horas juntamente com o povo. E entre vários contatos com diversos grupos que ele esteve, inclusive com os sem teto, os sem moradia, porque é uma paróquia que trabalha muito com os pobres, mesmo estando no coração lá de Roma, que é na periferia de Roma. E o Papa aproveita, era o domingo onde Jesus se apresentou como Cordeiro de Deus no Evangelho da Liturgia. O Papa aproveita para dar ensinamentos bem simples, tais como, vejam bem, Jesus é o Cordeiro de Deus, é o que nos dá força e dará sempre a esperança. Ele fala, os cordeiros são sempre fracos e débeis. E vejam, hein? Ele diz que Jesus, aliás, o próprio João Batista apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Fraco e débil, lembra o Papa. E mais, ele diz assim, Jesus nunca deixou de ser Cordeiro, próximo dos pequenos e dos pobres. E um outro ensinamento que o Papa Francisco disse na sua visita a uma paróquia de periferia de Roma no último dia 19. Ele falava que a confiança em Jesus deve ser a chave da vida de toda pessoa de fé. Eu repito, a confiança em Jesus deve ser a chave da vida de toda pessoa que se diz pessoa de fé. Gente querida, esses e outros ensinamentos entram no coração da gente e faz habitação, faz morada entre nós. A lição mesmo que eu quero deixar no dia de hoje é esta. Por causa da nossa vocação batismal, nós temos uma missão. E a nossa missão é de ser sempre junto com o povo ou a serviço de suas causas. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes.
Gente, sem mudar de assunto, melhor, mas sempre mantendo na mesma ótica, na mesma linha, até porque o nosso modelo de igreja, o modelo mais coerente com o segmento de Jesus, que é a igreja povo de Deus, a ela e a nós, ao povo, interessa sempre sermos pessoas ligadas à vida e aos fenômenos da vida. É nesse sentido que eu lembro que todo mundo está acompanhando aí o aumento do calor e do frio, não é mesmo? Tem regiões que o calor está aumentando muito e tem regiões do mundo que o frio está aumentando. E nós estamos também assistindo aí muitos lugares com grandes enchentes e grandes consequências, inclusive para vidas de pessoas. O Ivo Poleto, o nosso convidado especial, aquele que eu já disse em alguns programas anteriores, que com muita frequência ele estará no nosso programa nos ajudando a entender um pouco os fenômenos naturais da vida, ele hoje tem a sua contribuição. Custos dos desastres socioambientais em 2013. Os meios de comunicação continuam falando em desastres naturais, mesmo depois do tufão que varreu as Filipinas, causando a morte de mais de 6.000 pessoas, e depois do frio de quase 30 graus abaixo de zero por causa das nevascas nos Estados Unidos, o mais intenso dos últimos 118 anos. Como custam a assumir que esse aumento da intensidade dos fenômenos climáticos naturais já se deve a causas humanas, ao tanto de gases que provocam calor emitidos por ações humanas. É por isso que sempre falamos em desastres socioambientais e em eventos climáticos extremos. São extremos os tufões e os frios com neves, assim como o calor e as enchentes dos últimos dias no Brasil. São eventos naturais que se tornaram mais intensos por causa do aquecimento que nós, seres humanos, provocamos no ambiente vital da Terra. E serão cada vez mais intensos se a humanidade teimar em não mudar seu modo de vida. Por isso, os desastres são socioambientais na origem, nas causas e nos efeitos, pois agridem e destroem a vida de pessoas e da própria Terra. Esses desastres custaram, em 2013, mais de 250 bilhões de reais, segundo as empresas de seguros. A maior parte, contudo, foi coberta com recursos públicos que faltaram para as outras políticas sociais. E um número cada vez maior de pessoas perdeu a vida e isso dinheiro nenhum paga. Por isso é preciso perguntar-se: até quando a humanidade vai se deixar dominar pelas empresas que provocam o aquecimento? Até quando a humanidade deixará de tomar as decisões absolutamente necessárias para evitar o desastre ecológico e social já anunciado? Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social. Em nosso último Evangelho e Cidadania, nós comentamos a respeito das comunidades eclesiais de base, até por conta do recente encerramento do seu encontro, do 13º Encontro Nacional das Comunidades Eclesiais de Base. Hoje eu quis, nesse nosso programa, digamos assim, não ficar com teorias, mas conversar um pouco a respeito de como vive, ou como deve viver, como são ou como devem ser as nossas comunidades eclesiais de base. Grupo de pessoas, modelo de igreja, sempre vinculado à palavra de Deus, à história da salvação e à história da vida do povo hoje, que também é a história da salvação que se prolonga nos dias de hoje. Os livros sagrados da Sagrada Escritura continuam sendo escritos e reescritos no mundo de hoje, por nós, por você, por mim, por todos nós. Portanto, continuemos, querida, continuemos, querido, sendo sempre fermento na massa para procurar transformar. E se nós o fizermos com o óculos e com o sentimento da fé, a gente sempre poderá ser, cada vez mais, sinal da presença de Jesus no mundo de hoje. Gente querida, até o próximo Evangelho e Cidadania, se Deus quiser. Tchau, abraços e beijos. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me diga
Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito